Mateus 5:4. Coloca aí, por favor. A Bíblia diz assim, Mateus 5:4. Bem-aventurado são os que choram, porque eles serão consolados. Entendeu, gente? Porque tem tudo a ver comigo essa palavra? Tem tudo a ver comigo, gente. Nada é por acaso. Bem-aventurado quer dizer feliz. Olha como é engraçado, né? Cara, Jesus é muito incrível. Como ele diz que feliz é quem chora. Não parece uma contradição? Mas felizes são os que choram porque eles serão consolados. E esse versículo, eu quero começar a palavra hoje com esse versículo aqui. Ao longo da palavra eu vou entregando outros aqui para vocês. E quero fazer um retrospectivo aqui rapidinho. Hoje quem está aqui, quem está nos assistindo, vai ter o privilégio de ouvir coisas que eu quase nunca disse na minha vida. Que eu vou contar um pouquinho sobre o meu testemunho, né? Às vezes, eu já ouvi das minhas discípulas falarem assim, o Vini conta, mas você não conta. Aí, ó, elas estão animadas. O Vini conta, você tem que contar o seu lado da história. Eu amei. Bora, vamos lá. Então, a long time ago, não é nem tão longo assim, né? Tem 15 anos de casado com essa coisa linda aqui. Ele fala assim para mim, aí eu tenho que falar para ele também, tá, gente? Ele vai ficar um velho muito charmoso, grisalho. Vocês viram, né? Por enquanto, eu amo. Fica quieto. E eu quero dizer sobre algo muito sério que tem a ver com essa palavra aqui. Hoje eu quero falar para vocês como as minhas dores me aproximaram do Senhor. Que é algo que é muito sério, porque muitas vezes a gente fala assim, glorificar o Senhor, né? Essa música que falou tanto comigo, quando o meu aleluia cessou, nova canção me deste. Foi literalmente isso que eu vivi na minha vida, desde o meu casamento. Então, antes de eu casar, eu ali esperando no Senhor, o príncipe encantado, né? Me guardando no Senhor e tudo mais, vivendo uma vida ali, bem, né, diante da presença e tal, buscando, como diz o Vini aqui já algumas vezes, que ele chegava lá em casa, eu estava toda borrada como hoje, né, de tanto chorar ali já na presença do Senhor. E quando eu, né, esperando aquele momento, vou me casar, como talvez algumas de vocês pensam, né, meu Deus, será o ápice da minha felicidade? Foi o começo de meu Deus, um caos dentro de mim. Por quê? Não pelo Vini, mas porque eu tive os primeiros problemas, né, da vida de casada. E não foi relacionamento, gente, porque brigar a gente briga até hoje, né, amor? Casal que não briga, gente, tem alguma coisa errada. Acho que eles não conversam. Mas o lance foi que a gente teve muito problema no início do casamento, em relação à vida sexual. Eu tinha muito medo, né? E eu não sabia que traumas do passado poderiam afetar tanto a minha vida de casado. E eu não tinha ninguém para conversar comigo, sabe? E, na época, eu fui atrás de pessoas para conversar comigo e eu fui tratada literalmente como uma ET. Como assim você está passando isso? Todo mundo aqui está namorando, está doido para fazer as coisas aqui, e tu está aí. E eu, pois é, então, estou passando por isso aqui. E eu fui tratada de uma maneira muito difícil, assim, diferente. E eu me senti totalmente fora do plano que Deus tinha para o casamento. E ali foi minha primeira maior dor. Sabe, a dor de pensar, meu Deus, eu me guardei, esperei tanto por isso, e ninguém está aqui para me explicar como é que é esse negócio, sabe? Eu já era uma pessoa formada, eu já tinha terminado faculdade, eu achava que era só aquele conhecimento teórico ali, e eu tinha me guardado, e eu tinha orado, eu tinha esperado em Deus alguém. E aí, ali, o meu casamento começou ali,
a passar por um processo de muitas lágrimas, sabe? Onde eu precisava entender e sentir que realmente aquilo ali também era para mim, sabe? Que o prazer também era para mim, que a alegria do sexo também era para mim. E eu estou falando para vocês porque eu sei que tem vários casados aqui, sabe? E eu sei que, diferente de mim, eu e o Vini, a gente já teve a oportunidade de aconselhar muitos casais, antes mesmo de se casarem. Mas ali eu vi o Senhor nos meus primeiros momentos de dor ali no meu casamento, onde eu orei a Ele e eu apresentei ao Senhor assim, da maneira mais vulnerável que eu podia, sabe? Senhor, como assim? Eu não sou um ET. Eu sei que o Senhor tem algo aqui para fazer. E algumas pessoas falaram para o Vinícius: separa, menino, vai ficar com essa menina aí, velho, chorona, né? E graças a Deus, o Senhor deu perseverança para o Vinícius. E para mim também, que fui atrás, que procurei ajuda, que cresci nisso. E depois de um bom tempo, sabe, o Senhor me alcançou nisso. Mas o que eu quero trazer para você hoje é que eu não tirei os olhos de Jesus, sabe? Eu fiquei assim, não tem para onde eu correr, sabe? Não tinha opção. Eu falava assim, esse negócio vai ter que virar. Não tem opção, não. Eu não vou abrir mão disso. Eu não vou abrir mão do meu casamento. E eu comecei mesmo ali, do lado da minha cama, de orar, de ajoelhar, Vinícius dormindo lá, e eu chorando diante do Senhor, e falei: Senhor, o Senhor que me deu esse relacionamento, o Senhor que me deu esse casamento. Então, eu comecei a buscar em oração, e as minhas maiores lágrimas de dor ali estavam sendo pelo meu casamento. Então, eu digo que foi o meu primeiro grande desafio. E nessa caminhada como pastores, nós já encontramos pessoas que passaram pela mesma coisa que nós. E a diferença é que muitos deles não pediram ajuda. E que, às vezes, você vai ver, eles estão lá anos escravos daquela dor, gente. Sabe? Mas eles não buscaram virar isso em oração, virar isso por meio de ajuda, sabe? De buscar a presença do Pai. Então, meu primeiro maior momento de dor foi esse. Aí vai, amém, venci este momento. Aí vieram os filhos. E aí, como vocês já sabem, né, minha primeira gestação, eu vou e perdi minha filha. E eu não sei se você se encaixa nesse perfil, mas eu sempre, antes, hoje em dia não. Antes eu era aquela pessoa que eu tinha tudo escrito que eu gostaria de fazer na minha vida. Tal ano eu vou fazer isso, tal ano eu vou fazer aquilo, depois vai ser aquilo, depois vai ser aquilo. Eu falava para Deus exatamente como que ia ser. E por muito tempo isso funcionou. Mas, neste belo dia, né, em que eu fui para ganhar a minha filha, fui lá para fazer o parto, todos os meus planos foram por água abaixo. Sabe? É como se realmente ali, a minha impressão é como se eu estivesse num filme. Eu vendo de fora, sei lá. Eu não acreditava que aquilo era real. E eu passei aquela dor ali, acho que é a maior dor que eu já vivi até hoje. E aquela dor ali, eu falava assim, sabe quando você sente que tudo, você perdeu o controle de tudo? Era essa a minha sensação. A sensação de que, o que eu vou fazer agora? Eu não sei mais para onde eu vou. Eu não sei, sabe? Será que adianta eu orar? Será que adianta eu fazer planos? E ali foi a minha segunda maior dor. E, para mim, assim, estava contando isso, vocês não me veem falando assim muito aqui, essa história aqui em cima. O Vini fala muito mais. Mas por quê? Porque foi, e tem sido ainda, um processo de cura dentro de mim. Já tem mais de 10 anos que eu vivi isso. Mas foi um período ali de luto, de dor emocional, sabe? Onde eu precisei lançar novamente as minhas lágrimas diante do Senhor. E pensar sobre meu relacionamento com Ele. Sabe? Como assim? Deus? Né? Aí vem aquelas perguntas que não adianta ninguém dar resposta nenhuma.
Porque se tentam dar resposta, piora, sabe? Te dou a dica, se alguém estiver passando por um momento de luto assim, não tente dar respostas. Porque a gente, nessas horas, nenhuma resposta vai te acalentar. E ali, eu me vi naquele lugar de dor. Eu me vi naquele lugar em que nenhuma resposta ia me satisfazer. E eu lembro exatamente do dia quando a médica, né, trouxe a bebê para eu ver. E depois de muito chorar, o que eu soube fazer ali na hora foi apresentá-la ao Senhor, como a gente faz aqui com os bebês. E falei, Senhor, é tua, o Senhor me deu, então toma ela de volta e tal. Eu tenho certeza que eu não estava falando isso de mim mesma, porque eu acho que eu não estava ali, entende? Então, eu creio que realmente eu fui totalmente direcionada ao Senhor para dizer aquilo, ao ponto da médica ficar impactada e os médicos que estavam lá também. E depois veio, sim, essa dor, essa tristeza, mas algo que eu falava muito para Deus. É lógico que eu tive meus momentos de porquê, mas logo eu voltei e falei assim, Deus, espera aí. O meu lugar não é ficar mergulhada aqui na dor. O meu lugar não é ficar mergulhada no lugar da afronta. Aqui não é o meu lugar. Eu preciso reagir. E por pouco tempo, eu fiquei no lugar da afronta, sabe? No lugar da vergonha. Nesse lugar onde eu via minha amiga que estava grávida junto comigo, com o bebezinho dela, e aí eu ficava assim, pensando, né? Podia ser comigo, mas não é. E aí? E eu falava assim, meu Deus, eu não sei nem o que pensar. Eu só preciso que o Senhor me encha, porque senão eu vou morrer aqui. E aí, 45 dias depois, eu já estava trabalhando, em meio a várias coisas no meio do caminho, de saúde e tudo mais. E quando eu voltei, a gente acha que o problema que era nosso era só nosso, mas, na verdade, afeta as pessoas que estão ao nosso redor. E eu, com os meus alunos, tendo que lidar, explicar toda a dor que eu tinha passado ali, e que eu não queria ficar falando sobre aquilo, e eles, mas eles perguntavam, eles eram curiosos, professor, não era para a senhora estar de licença? Como é que é isso? E eu falava assim, meu Deus, o Senhor não... Era tão difícil para mim falar no início que Deus era bom, sabe? Falar, nossa, mas o Senhor é tão bom. Aí na minha cabeça, nossa, mas é tão bom. Bom. Gente, Deus, Ele não muda por causa dos nossos problemas, Ele continua sendo bom, sabe? E eu falei, o Senhor é tão bom que o Senhor não vai me deixar nesse lugar. O Senhor é tão bom que o Senhor não vai me deixar nesse lugar de dor. E eu precisava me mover daquele lugar. E quando eu estava ali naquele lugar de dor, eu via algumas pessoas que passavam lutas e perdas e tal, e entrando em depressão, e tomando remédio. Eu falava assim, Deus, olha, eu não quero ser super-heroína, mas eu não quero precisar disso, sabe? E algumas pessoas precisam recorrer a esses medicamentos e tudo mais. Fiz as terapias que tinham que ser feitas, mas o meu lugar que eu tinha que estar, era aos pés de Jesus, porque só lá é que eu conseguia ser reabastecida, sabe? E aí eu comecei a ver sentir esse consolo do Senhor, sabe? Eu comecei a sentir esse consolo de Deus nesse momento. E eu falei assim, amém. O Senhor está me consolando e eu estou pronta para tentar de novo. E aí, meu pai, outras pessoas chegaram para mim e falaram, pelo amor de Deus, você não vai fazer isso agora? Está muito recente. Olha o trauma que você acabou de passar. E eu falei, o Senhor está me capacitando, pela graça de Deus. Eu vou tentar de novo, sim. E em menos de um ano, eu já estava grávida de novo, do João.
E o João foi uma gestação muito difícil, mas eu tinha muita convicção que ia dar tudo certo. E algo que eu disse para o Senhor foi: Senhor, nunca mais deixa eu perder um filho, porque eu não sei o que vai ser de mim se eu perder outro filho. Essa vai ser, sei lá, me leva antes para eu não correr o risco de sentir essa dor de novo. Só que aí, depois do João, eu ainda perdi 2. E eu sobrevivi, sabe? E eu avancei, e eu cresci, e eu conquistei coisas que eu nunca imaginei. E eu vivenciei coisas com o Senhor e com a minha família que eu nunca imaginei. E aí eu falo assim, meu Deus, se o Senhor tivesse me contado que eu ia passar tudo isso, eu acho que eu ia falar assim, eu não, manda outro, que eu não tenho coragem. Isso não é para mim. Mas, sabe, eu entendi que o meu lugar tinha que ser nesse lugar de dependência, nesse lugar da presença, nesse lugar de busca. Porque, às vezes, a gente tem muitos choros e a gente apresenta esses choros para qualquer um. E a última pessoa que a gente vai apresentar é o Senhor. Saúde. Vini já compartilhou algumas coisas aqui que a gente viveu, algumas lutas dentro da área da saúde. Mas o que eu quero trazer para vocês hoje é que, em todo o tempo, o Senhor esteve comigo. E, Thay, nossa, você é muito forte, eu já ouvi isso. Você é muito forte, você é muito resiliente. E eu vi algumas pessoas, alguns colegas de trabalho, às vezes, readaptando, mudando de área de trabalho por traumas, por problemas que passavam na vida. E eu falava assim, cara, eu não vou fazer isso, porque eu sei para que o Senhor me chamou. E eu não vou abrir mão disso. E aí, as pessoas ficavam muito impressionadas. E eu falava, isso era um testemunho vivo. E eu falava assim, cara, eu só estou aqui porque o Senhor está comigo. Porque se não fosse a graça dele, realmente eu não estaria. Sabe, em todos os momentos de maior dor, que eu via o mínimo sinal de uma depressão batendo na minha porta, de um sentimento de tristeza um pouco mais profundo, ou um lugar talvez até de vitimismo, eu parava para mim mesma e falava assim, para com isso agora, Tayane. Lembra quem você é. E isso não foi de uma hora para outra, mas eu tenho certeza que tudo isso que eu fui vivendo ao longo do caminho foi construindo essa Tayane que é hoje aqui. Sabe? Momentos de crise de ansiedade, o Senhor puxou minha orelha com todo gosto. Sabe? Às vezes você olha assim e fala, meu Deus, a pastora já teve crise de ansiedade? Já. E foi tão constrangedor, porque foi na frente de uns colegas de trabalho. E aí, quando eu cheguei em casa, e eu chorei muito na frente deles e tal, e quando eu cheguei, aí eu lavei o rosto e continuei o dia. Mas quando eu cheguei em casa e fui orar, e falei assim, Senhor, como assim eu passei uma situação dessa? O Senhor é o meu Deus, não tem lógica, eu não aceito ficar debaixo dessa opressão, da ansiedade. E eu chorei muito naquela tarde. E algo que o Senhor ministrou para mim foi, você se esqueceu quem você é. Você tem que lembrar de quem você é, filha. Levanta a sua cabeça, anda como quem sabe quem é. Para de ficar alimentando sua dor. Deus não deixa eu lamber minha ferida, gente. Deus não deixa eu gastar tempo sentindo dor. Mas eu estou dizendo que é para você não chorar? Não. A diferença, você tem que chorar sim. A palavra que acabei de ler aqui, você vai ser consolado. Você é feliz aquele que chora. Mas chora uma dor que te dá desesperança? Não. É um choro diante do Pai para que a cura venha. Entende a diferença? É um choro diante da presença dEle. É um choro
de carência do pai. É um choro de carência de cura. E, com tudo isso, eu comecei a entender que eu poderia escolher crer ou não crer, né? E se eu escolhia crer, eu escolhia ter esperança. Por mais que as circunstâncias dissessem o contrário. Eu escolhia ter esperança. Todas as vezes que a gente resiste, de alguma maneira, à presença de Deus, a gente está impedindo Deus de agir na nossa vida. Sabe? O grande lance, às vezes, de você me ver aqui chorando, estou nem aí, estou borrando maquiagem, estou gritando, estou o que for, é porque eu falei assim, eu não vou resistir à tua presença. Eu não vou resistir à tua presença. Porque quando a gente não resiste à presença dEle, Ele encontra em nós liberdade para agir, entende? Se você vira e fala assim, não, eu estou bem assim, eu estou bem resolvida, sabe? Eu já estou fazendo minha terapia, Deus sabe, está indo tudo bem. Mas, cara, Deus realmente entrou nessa área na sua vida, sabe? A palavra vai dizer que o choro bíblico, né, ele gera em nós uma esperança, que significa a gente antecipar algo que é bom. É a gente não ter medo de tentar de novo, sabe? Às vezes você passou por um casamento que não deu certo, e aí você fala assim, agora também estou blindada aqui, ninguém, sabe, eu não quero mais ninguém, ou então, cara, Deus tem uma história nova para você. Não sei se tem alguém aqui nessa situação, mas Deus, Ele é mestre em restaurar todas as coisas e pegar as nossas lágrimas ali e colocar num jardim, como um lugar de regar, sabe? Como um lugar de novos começos. A palavra vai dizer em Hebreus 12:2 que Jesus suportou a cruz pela alegria que lhe fora proposta. Gente, quando o Senhor, Ele está lá naquele momento de aflição, suportar é dar apoio, é aguentar. Né? Quando você fala, estou suportando algo, você está aguentando algo. Quer dizer que é a melhor coisa da vida? Não. Mas Ele sabe que vai ter uma recompensa. Dizer, Deus é bom, nossa, Deus é bom demais, Deus é maravilhoso. Quando a gente tem uma bênção, uau, é tudo de bom. E quando a gente está vivendo nossos maiores vales, será que é tão fácil assim, falar que Deus é bom? Sabe, quando a gente, às vezes, não está experimentando na nossa cabeça, né, toda essa bondade. O mundo é muito fácil em falar assim, não, fica tranquilo, vai dar tudo certo, né? Qualquer pessoa aí no mundo pode falar isso. Mas sabe onde a gente vai encontrar mudança de vida? Aos pés de Jesus. Eu quero ler com vocês aqui Lucas 7:37. Rapidinho. Ele fala assim, meu pai, a idade está chegando, gente. Já chegou, né, amor? Lucas 7:37 diz assim, eis que uma mulher da cidade, que era pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com unguento. E, ficando atrás de seus pés, começou a derramar lágrimas sobre os seus pés. Enxugava-lhes com os seus cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungiu-os com unguento. Vai lá para o 44. E voltando-se Jesus para a mulher, disse a Simão, voltando-se Jesus para a mulher, disse a Simão, vês tu essa mulher? Eu entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta derramou lágrimas sobre os meus pés e os enxugou com os teus cabelos da sua cabeça. Tu não me beijaste, mas esta mulher, desde que entrei, não parou de beijar os meus pés. Tu não ungiste a minha cabeça com óleo, mas esta mulher com unguento ungiu os meus pés. Por isso eu te digo, os pecados dela, que são muitos, lhes são perdoados, porque ela muito me amou. Mas a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe, os teus pecados
são perdoados. O choro daquela mulher, ela atraiu a presença de Jesus e os olhos dele para ela. Enquanto ela se derramava ali, se entregava para ele, se ajoelhava, dava tudo dela, falava assim, estou colocando aqui diante do Senhor, sabe o quê? Toda a minha história. Eu estou colocando aqui diante do Senhor todas as minhas dores, todos os momentos de luta que eu já passei, todos os pecados que eu já cometi. E sabe, conforme ela pegava e lavava os pés dele com suas lágrimas, e enxugava com seus cabelos, e pegava aquele vaso ali de alabastro e derramava aquele óleo. Em outros livros vai dizer que era um óleo muito, muito, muito caro. Conforme ela ia fazendo isso, eu imagino aquele cheiro, sabe? Maravilhoso subindo. E ao mesmo tempo que ela ungia Jesus, ela também estava se ungindo, vocês concordam? Ela estava ali misturada com a presença dele. A essência que estava sobre ele também estava sobre ela. E aquela mulher que entrou lá como uma pecadora, sai uma mulher salva, perdoada e liberta. E cheia da presença de Deus. Então, o meu lugar e o seu é como dessa mulher. Quando a gente está ali, entregando ao Senhor esse louvor inteiro, gente, foi sobre nos lançarmos diante do Senhor. A música disse, quando meu aleluia cessou, uma nova canção me deste, e para ti eu vou. Quando a gente tem algo, um problema, né, o Cris Volato, ele pregou isso na conferência Modeladas. Muitas vezes é o último lugar, né, nós como ser trino, corpo, alma e espírito, o último artifício que a gente usa é o espiritual. Primeira coisa, a gente tenta resolver com a força do nosso braço. Daqui a pouco eu tento resolver, poxa, não deu certo, então deixa eu arrumar aqui um psicólogo para me ajudar aqui, né? Nada contra os psicólogos, muito pelo contrário, incentivo. Incentivo. Mas o último recurso que a gente lembra, muitas vezes, é o espiritual. É ou não é? É de se lançar, é de orar, sabe? Primeira coisa, entrega, ora, se derrama. Senhor, está aqui, sabe? Eu tenho certeza que todas essas situações que eu vivi, desde quando eu me casei ali, antes também, lógico, eu passei problemas sozinha, mas eu entendi que o inimigo também ele se levantava ali desde o início querendo cancelar esse casamento. Mas Deus tinha um propósito. E eu não abri mão, e você também não deve abrir mão. Se hoje você já é casado, ou se você está se preparando para isso, é noivo, ou está namorando, tem um propósito, ou se você também está esperando no Senhor, você tem que olhar para o seu futuro com esse propósito. Senhor, vem cá. Aquilo que, sabe, a pessoa que vai estar do meu lado, tem que ser alguém, gente, muito casca grossa para aguentar muita coisa. O Vini me viu nas minhas situações mais vulneráveis possíveis. E ele nunca me abandonou, sempre esteve do meu lado. Perseverar significa continuar firme. Sempre vamos ter altos e baixos, mas nossa consciência de eternidade vai determinar como nós vamos ver essas situações. Se você olha para os seus altos e baixos como, meu Deus, estou no fundo do poço, vou desistir. Você não está olhando com a perspectiva dos céus. A gente precisa mudar esse olhar, sabe? Ai, nossa, não estou dando conta. Não estou dando conta de viver em santidade, não estou dando conta de, sei lá, de perseverar em oração. Eu vou abrir mão desse casamento porque fulano não muda, eu não vou mais, esse meu filho aqui, ou minha faculdade, ou meu trabalho. Gente, a Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses 4:8, que quem rejeita a santidade rejeita a Deus. Olha que forte. Então a gente precisa buscar a santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus.
Simples assim. Perseverar, ter santidade. Entender que cada perda, decepção, pode se tornar uma semente. O Senhor me falou durante uma sessão de psicoterapia. Eu estava conversando com a minha psicóloga na época, que ano passado me veio a crise de novo aí dessa falta, dessas perdas desses filhos. E um dia ela falou assim para mim: Tayane, enquanto você encarar como uma perda, você vai sofrer, continuar sofrendo. Aí eu falei, hoje eu entendo que, quando ela falou isso, me veio claramente a palavra semente. E eu falei, eles não são perda, eles foram sementes. Eles foram sementes. Só quando eu entendi isso, sabe, é que eu consegui ver com a perspectiva dos céus. Só quando eu entendi que foram sementes. A Maria é minha quinta filha. Eu penso assim, não sei você, mas eu nunca quis ter 5 filhos. Nunca. 2 pedidos que eu fazia para o Senhor: eu não quero ter gêmeos e eu quero ter um casal. Não sei se você já fez esse pedido capitalista. Parece que é a família de margarina, né? E aí eu queria isso. Queria ter 2 filhos e um casal. E aí, a minha primeira foi a Luísa. E o João foi o meu segundo. Eu teria parado por aí. Mas quem conhece a Maria sabe que Deus tem um grande plano para a vida dela. E eu falei assim, Senhor, eles foram sementes. Talvez para que a Maria viesse. Sabe? Para que algo se cumprisse por meio da vida dela, que começou em mim, no Vini, que vai dar continuidade na vida do João e da Maria. Quando nós lançamos sementes, gente, o que a gente espera? Que nasça, que desenvolva, que dê frutos, amém? E quem vai dar esse crescimento é o Senhor. Ele vai dar esse crescimento. Sabe o que chama a atenção de Deus? Não é eu ficar descabelado aqui, chorando diante dele não. O que chama a atenção de Deus é a minha fé. É a minha e a sua fé. A nossa ousadia, a nossa coragem. É isso que chama a atenção de Deus. Muitas vezes a gente chora aqui e na primeira oportunidade de abrir mão de algo, a gente abre. Sabe? Como eu disse, muitas pessoas me desencorajaram. Antes de eu casar, falava, não, você e Vinícius não vão dar certo, não, vocês brigam demais. A gente continua brigando, mas a gente se ama, né, amor? Depois, gente, me desencorajaram quando eu tive a primeira perda. Sabe, pessoas que não tinham fé de que uma hora ia dar certo. E falavam para eu não ter mais. E até sobre ministério. Eu já ouvi coisas bizarras do tipo, você é uma pedra de tropeço na vida do seu marido. Mas o fato de eu não ter tirado os olhos de Jesus e ter perseverado, me faz hoje poder ver os frutos. Hoje eu vejo os frutos de tudo aquilo que muitas vezes foi plantado em meio a lágrimas. O Chris Waluto falou algo tão incrível no livro dele, Inteligência Espiritual, que diz assim, sobre buscarmos ter a mente de Cristo. Ele fala que a gente precisa buscar ter a mente de Cristo e pensar como Deus. A arte de pensar como Deus traz soluções sobrenaturais por meio da sua sabedoria. Ter a mente de Cristo não é só sobre você, olha, né? Eu vou conhecer os pensamentos de Deus, não.
Ter a mente de Cristo é ter a consciência de que as respostas e a solução para os nossos próprios problemas, gente, já está aqui. Precisa descer para cá e precisa virar ação. Não adianta só eu falar, olha, o versículo lê, eu tenho a mente de Cristo, amém, Senhor. Me fala aí as coisas que estão escondidas aí no céu. Não, Senhor, me revela aqui as respostas que eu preciso e as atitudes que eu preciso ter para ver as circunstâncias mudarem, sabe? Para ver as coisas acontecerem, para ver o sobrenatural se manifestar. Quando eu penso como o Senhor, eu transformo as coisas ao meu redor. Eu não sei como é lá no seu trabalho, se eu chegar lá, quem é você? Se eu chegar na sua família, como as pessoas te conhecem? Você precisa exalar, sabe? Essa verdade. Hoje eu quero que você reflita aí. O que você precisa fazer como essa mulher e deixar aos pés do Senhor? Tem algo que você ainda não deixou? Tem dores, tem traumas, tem marcas da sua história que você carrega, que você ainda não lançou diante dele, que talvez o mundo inteiro saiba, menos a pessoa mais importante? Que sementes você precisa também lançar, e uma semente, quando ela é lançada, ela morre para que ela floresça. Então, às vezes, você precisa lançar sonhos que são só seus. Aquilo que eu falei sobre querer ter o controle de tudo e gerar tanta expectativa no meu próprio plano, e quando ele é frustrado, parece que você perde o chão. Sabe, que semente é essa? Que sonho é esse? Que às vezes você precisa chorar diante do Senhor e falar assim, Senhor, está aqui. Está aqui o casamento, o concurso, os planos, ou tudo. Eu quero lançar aqui aos teus pés. Que choro talvez você precise liberar diante de Deus para que a sua cura se manifeste. Cara, Bill Jones falou um negócio muito incrível. Ele falou assim, a maior expressão de adoração que a gente pode dar para Deus é no nosso momento de maior dor. Quando a gente está sofrendo, adorar a Deus, falar, uau, tu és bom, em todo o tempo és bom. É o nosso maior sacrifício. Senhor, é muito fácil falar que o Senhor é bom quando está tudo indo bem. Então, entregar esse sacrifício a Deus de adoração, quando você está nesse momento de dor, é a sua maior entrega. E nós temos esse privilégio, sabe? Aqui na terra, gente, a palavra, Jesus disse que nós teremos aflições. Aonde? Aqui. O céu não vai ter nada disso. A gente não vai precisar ficar chorando e lamentando, tendo problema e mesmo assim adorando. Porque vai ser muito simples. Então, nossa maior entrega, nossa maior oportunidade, que se você tem uma oportunidade de entregar algo para Deus, é na hora que você está no seu maior momento de luta, sabe? E eu entendo hoje que eu disse ao Senhor, sempre fui muito de ficar à vontade, vulnerável na presença de Deus. Mas um dia eu disse algo ao Senhor também. Falei, Senhor, eu já chorei muito por muitos problemas. Mas eu não abro mão de chorar na tua presença. Por isso que eu sou a chorona oficial. Por quê? Porque eu decidi entregar as minhas lágrimas para Ele. Sabe, eu entendi que o lugar da minha adoração é nos pés dEle. O lugar da minha entrega é nos pés dEle. Que às vezes você... Hoje em dia, eu não estou passando por essas lutas porque elas foram vencidas.
E eu sonhava com esse dia em que eu ia poder testemunhar de lutas vencidas. Mas sabe, que eu não me esqueça, quando estiver tudo bem, de que bem-aventurados são os que choram, porque eles vão ser consolados. Que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos, porque o Senhor vai estar com eles ali. Deixa eu ler aqui. Bem-aventurados são os mansos, porque eles vão herdar a terra. Não é na base do grito que você vai ganhar nada. Bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles vão ser saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque eles terão o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando homens vos insultarem e vos perseguirem, falsamente disserem toda espécie de mal contra vocês, por minha causa. Alegrai-vos e sejam imensamente felizes, porque grande é a vossa recompensa no céu. Queria pedir para você ficar de pé. Já disse. Eu quero te convidar hoje a entender essa, parece incoerência, mas não é. O Senhor, Ele tem um colo para você, sabe? Às vezes você acha que já aconteceu para alguém que você conhece, mas ainda não aconteceu na sua vida. Às vezes você acha que está demorando demais, ou que certas coisas são para outras pessoas, para você não. Sinto que o Senhor está querendo falar isso com alguém hoje. Às vezes você já foi frustrado tantas vezes, já fracassou em tantas coisas, ou em tantos testes na sua cabeça aí, ou situações que você foi exposto, e você fala assim, cara, nunca mais eu vou tentar de novo. Sabe? Mas eu te digo que hoje o Senhor está te dando uma oportunidade de se lançar na presença dEle, sabe? Que hoje o Senhor está te dando a oportunidade de falar assim, meu filho, você tem o melhor lugar disponível para você. Porque eu estou aqui para te consolar, sabe? A minha presença te consola, a minha presença te eleva, te conforta, te acolhe. A minha presença te dá esperança, esperança de um futuro que não tem a ver, gente, com aquilo que os nossos olhos conseguem alcançar. Porque os nossos planos são muito rasos tantas vezes, sabe? Muitas vezes nós queremos tantas coisas e achamos que é tudo sobre nós, mas na verdade, não. Nós estamos aqui, sabe, para algo maior. Quantos acreditam que você está aqui por algo maior? Não é só não é só sobre o seu sonho. Desculpa falar isso para você. Não é só sobre o seu sonho. Deus olhou para você e falou assim, por meio dele e dela, pessoas vão me conhecer. Por meio dele e dela, pessoas vão ser curadas. Por meio dele e dela, pessoas vão ser transformadas. Lugares serão alcançados. Sabe? Pessoas vão ser encorajadas por meio do seu testemunho. Porque você decidiu não ficar no lugar da dor. Não ficar no lugar da tristeza. Sabe? Cada um tem o seu processo. Cada um tem o seu tempo. Mas a escolha de permanecer nesse lugar é sua. Você precisa decidir, Senhor, eu não quero ser escrava da dor. Eu não quero ser escrava do medo. Eu quero ser
sabe, herdeira da promessa. Eu quero continuar crendo nas tuas promessas. Eu quero continuar olhando para o alvo. Eu quero continuar avançando. Eu não quero ficar estagnada. Eu não quero ficar aqui presa numa cama. Eu não quero ficar presa nessa tristeza que me aprisiona, me escraviza. Mas, Senhor, eu quero ser resposta, Pai. Eu quero não só saber que eu tenho a mente de Cristo, mas eu quero agir como alguém que sabe. Será que você hoje tem consciência de quem você é? Você tem consciência de tudo que Deus tem para você? Feche seus olhos. Senhor, mostra, Pai, para cada um aqui os planos muito mais do que podemos pedir, pensar ou imaginar. É aquilo que o Senhor preparou para você e para mim. Não podemos ficar parados na ofensa, na dor, no medo. Esse não é o lugar que o Senhor tem para mim e para você. Na insegurança. Olhe para Jesus, mantendo os teus olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da sua fé. Não tire os olhos de Jesus. Em todos esses momentos o inimigo quis me diminuir, quis acabar com o meu casamento, quis acabar com os sonhos de Deus, com os planos. Quis impedir que meus filhos, a herança do Senhor viesse para a terra. Mas, não para minha glória. Mas uma decisão de se posicionar, de estar no lugar certo, de estar aos pés do Senhor, de estar em oração, em choro, em intercessão. Esse lugar de plantar as sementes e de regar com as minhas lágrimas me trouxe ao lugar de ver os frutos. Eu não sei em qual estação você está hoje. Eu não sei. Mas eu quero hoje te encorajar a apresentar a Deus. Apresenta a Ele as suas sementes. Fala: Pai, olha aqui, essa área aqui, Deus, sabe que o Senhor sabe que tem horas que eu nem quero falar sobre isso, porque se eu for falar sobre isso, eu paro, eu estagno. Apresenta ao Senhor o lugar da sua dor, sabe, se rende a Ele. Se hoje você tem algo para entregar ao Senhor, só levante suas mãos, sabe? Levante suas mãos e diga assim: Senhor, eu quero deixar aqui diante de Ti, aos Teus pés, a minha história, os meus traumas, os meus medos, o meu passado. E eu te digo que assim como aquela mulher ali, você vai sair dali exalando a presença dEle, exalando o perfume que está nele. O mesmo valor que foi derramado ali agora será colocado em você. Você se olhará com outros olhos, porque você sabe quem você é. Que hoje você possa entender que Deus, Ele tem uma linda história para você viver. E já deu esse tempo de ficar preso neste lugar. Já deu de falar do passado. Já deu de ficar preso na sua dor.
Hoje o Senhor coloca diante de você um futuro incrível. O Senhor coloca diante de você um tempo de lágrimas na presença dEle. Um tempo de lágrimas de alegria. Um tempo de lágrimas de unção. Adora o Senhor esta noite, independente de qualquer coisa. Entregue para Ele a sua melhor adoração esta noite, em nome de Jesus.